Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como revisar de forma estratégica. Vou explicar as revisões de 24 horas, semanal e mensal, conforme eu sugeri no plano de estudos que eu apresentei para vocês em um vídeo anterior aqui no canal. Então, o assunto de hoje é essa revisão estratégica para engenharia mecânica no CNU. Eu sou o professor Juliano de Pelegrim. E por que que a gente deve revisar? Eu listei aqui, moçada, 5 motivos para que a gente reforce a importância dessa revisão nessa fase de estudos. O primeiro dele é combate ao esquecimento natural. Aqui a gente está falando a curva do esquecimento, certo? Sem revisar, o cérebro tende a esquecer rapidamente o conteúdo estudado. Então eu vou mostrar num slide mais para frente aqui na nossa apresentação que com a revisão de 24 horas, semanal e mensal, a gente vai reduzir essa perda de memória do que a gente estudou nos dias anteriores, beleza? Também a gente consegue uma consolidação da memória de longo prazo via revisões espaçadas, certo? Por quê? Porque elas ajudam o cérebro a transferir o conhecimento da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, né? Então isso vai fazer com que o conteúdo fique mais acessível para você aonde? Lá no momento da prova, que é o que interessa, beleza? Também a gente consegue uma economia de tempo no médio prazo. Por quê? Porque revisando pequenas doses, assim, numa forma periódica, é muito mais eficiente do que ter que reaprender o conteúdo inteiro perto da prova, né? Revisão preventiva, ela evita ali um retrabalho mesmo na hora do estudo, beleza? Também a gente tem a importância da revisão porque ela gera um fortalecimento da compreensão e integração entre os temas, né? Revisando com frequência, a gente consegue enxergar conexões entre os assuntos que nós estamos estudando ali dentro do conteúdo programático do nosso edital. Então essas revisões fazem esse fortalecimento, muito importante. E por fim, com revisões nós conseguimos o quê? Uma identificação precoce de lacunas e dificuldades. Por quê? Porque as revisões programadas, elas vão ajudar você a perceber rapidamente o que ainda não está bem compreendido. Então, fui fazer uma revisão ali de 24 horas, opa, notei que eu não entendi muito bem esse assunto. Então, você pode, de repente, focar lá no final de semana, na revisão semanal, e revisar um pouquinho melhor aquele assunto, ou de repente fazer uma bateria de questões sobre aquele assunto para que você consiga, na verdade, né, preencher essa lacuna de conteúdo que ficou ali pendente, beleza? E aí, moçada, existe todo um embasamento teórico. Eu não estou chegando aqui para vocês simplesmente falando, né, que é importante a revisão, que isso acontece porque eu inventei isso. Não, existem lá a curva do esquecimento de Ebbinghaus, né, que ela traz essas informações a respeito da perda, né, da memória que a gente tem de acordo com o que eu estudei ali nos dias anteriores, que é o que a gente tem na tela aqui, então. Então, a partir de um estudo clássico, né, Ebbinghaus, nessa curva aqui, ó, do esquecimento, ele provou que o quê? Que cerca de 70% do que aprendemos é esquecido, né, em poucos dias após esse estudo. Então, a curva ela é bem mais íngreme aqui no começo, por exemplo, a curva em A, e aí depois, conforme a gente vai revisando, ela vai se tornando mais frequente. Então aqui tem o tempo em dias, né, e a quantidade de informação retida. No primeiro dia que eu estudei, eu estou lá com 100% da informação retida. Notem que de um dia para o outro eu perco ali 50% praticamente da informação, certo? No segundo dia eu já perdi 70%. Se eu fizer a revisão aqui, eu volto a 100%. Lá no terceiro dia eu vou ter retido 90% se eu fiz uma revisão num prazo de 24 horas. E depois, se a gente encaixar uma revisão, a gente vai fazendo com que essa curva fique menos íngreme e a gente consiga, né, essa retenção de conhecimento. A gente vai consolidar a memória de longo prazo via revisões, beleza? E aí entra, né, a tática da
revisão espaçada, que é essa que eu estou citando para vocês, né? Que ela é muito eficaz para reter esse conteúdo. Então, o que é essa revisão espaçada, né, pessoal? São sessões de estudos curtas e frequentes. Elas serão mais eficazes do que sessões longas e esporádicas, né? Então, vale mais a pena eu estudar 1 hora hoje e revisar no outro dia 15 minutos, do que eu fazer lá uma sessão de 1 hora e 15 hoje e não revisar nada amanhã. Então, isso é muito importante porque você consegue, né, reter esse conteúdo, e a gente está falando de uma preparação aí de médio, longo prazo, não é uma preparação de uma semana, é uma preparação num pós-edital aí de 12 semanas, por exemplo, aqui no CNU, tá joia? Então não adianta você estudar hoje algo, não revisar nada e chegar lá no dia da prova você não vai lembrar. Por isso que é importante fazer as revisões, e você pode utilizar a revisão espaçada, que eu vou sugerir aqui para você conseguir diminuir, mitigar, né, esse seu esquecimento, beleza? Então, nessa revisão espaçada é muito importante que você faça grifos lá no seu material, que você faça pequenos resumos sem perder muito tempo, porque você precisa avançar no conteúdo, porque você vai utilizar esses grifos, essas marcações, essas anotações que você fizer como forma de revisão no outro dia. Então, fica uma maneira de você ativar a sua memória para que no outro dia você force o seu cérebro a relembrar o que você estudou no dia anterior. Beleza? Aí, passando aqui adiante, eu vou sugerir uma metodologia de 24 horas semanal e mensal. Isso aqui está no plano de estudos, naquela planilha que eu deixei lá na descrição do vídeo falando sobre o planejamento de estudos, beleza? E o que é a revisão de 24 horas? A revisão de 24 horas é aquela revisão que você vai fazer no dia seguinte ao que você estudou. Então, se hoje eu estudei termodinâmica e sistemas hidráulicos e pneumáticos, amanhã eu vou tirar 15 minutinhos para revisar termodinâmica e sistemas hidráulicos e pneumáticos, certo? Essa revisão, ela funciona porque você consegue, né, mitigar ali, no caso, o seu esquecimento, beleza? Então, você vai fazer uma fixação daquilo que está mais vulnerável ao esquecimento imediato em 24 horas. 10, 15 minutinhos, você revisa anotações, resumos ou, de repente, mapas mentais que a gente tem fornecido lá no material. Beleza? Muito importante isso daqui. Aí nós temos também a revisão de uma semana, revisão de 7 dias. E o que é essa revisão de uma semana? Essa revisão, ela vai ser aquela que você vai estudar tudo, ou no caso, revisar tudo que você estudou durante a semana, então de segunda a sexta, né? Então você vai na sexta, no sábado você vai revisar o que você estudou na sexta, na revisão de 24 horas, e aí você vai revisar o que você estudou de segunda até quinta nessa revisão de 7 dias. Você vai pegar ali 7 dias para trás e revisar tudo o que você estudou. Pode ser ali uma revisão de 15 minutinhos, enfim, você vai revisar tudo isso nesse período aí de 7 dias. Beleza? E aí, né, nessa revisão de uma semana, que você vai fazer ali no sábado, você vai consolidar conteúdos antes de começar o quê? Antes que você começar novos tópicos na próxima semana. Show de bola? E aí também tem a revisão mensal. O que é essa revisão mensal? Nessa revisão, você vai ter um viés mais amplo, ou seja, você vai revisar tudo que você estudou no último mês. Você vai refrescar a memória e identificar pontos que ainda estão frágeis, né? O que você estudou de repente há 28 dias atrás é algo que está mais frágil. Então você vai conseguir ali realinhar, reprogramar os seus estudos. Nessa revisão de um mês, vai ser uma revisão um pouco maior, você vai ter que tirar ali de repente algumas horinhas, né, para você fazer ali essa revisão total, lembrando que, claro, você vai focar principalmente naqueles assuntos mais distantes, né, você já está fazendo as revisões de 7 dias dos assuntos anteriores, mas é muito importante que você faça essa revisão de 30 dias, beleza? E aí, né, moçada, a gente sabe que a revisão ela vai ser o quê? É um dos pilares para sair da leitura passiva e chegar à retenção
real. Então é importante que você siga esse método de 24 horas, semanal e mensal, para garantir o quê? Que os estudos fiquem vivos na memória até o dia lá da sua prova. Fechou? Isso é o que eu tenho para trazer nesse vídeo de hoje, falando sobre a importância dessas revisões. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Também convido vocês para se inscreverem no canal, ativar as notificações, que a gente vai trabalhar muitos conteúdos bacanas ao longo dessa preparação para o CNU. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.